Excelente dia, já começando a nossa live com toda a energia, né? Com coisas boas. Já pedindo nosso amigo conselheiro, ajudador, Espírito Santo de Deus, para trazer discernimento e sabedoria sobre nós. Nós estamos mais um dia na presença de Deus, porque não tem como viver sem a presença, né? A presença, ela é tudo para nós. E nós já vamos aqui fazer a leitura de 1 Samuel 3, onde Deus se revela a quem está disposto a ouvir e obedecer, né? Fala, Senhor, porque o teu servo te ouve. Né? Vem a fala aqui de Samuel, onde o Senhor vai falar com ele. E a palavra de Deus era rara naquela época, porque o Senhor tinha se afastado devido às iniquidades do povo. Né? Então Deus chama Samuel, que achava que era Eli, né? Deus começa a falar, ele acha que era Eli falando com ele, e na verdade era o Senhor, até ver que era a voz do Senhor, e Deus revela juízo sobre a casa de Eli, né? Então Samuel, ele é reconhecido como profeta em todo Israel, porque o Senhor está falando ali com ele, né? Já vamos pedir ao Espírito Santo de Deus para trazer discernimento e sabedoria sobre essa palavra, e que nós possamos adentrar essa palavra, tendo a certeza que o Senhor está falando conosco, amém? E diz assim: e o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. A palavra do Senhor era muito valia naqueles dias, não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando ele deitado no seu lugar, com os olhos começava a escurecer, pois não podia ver. Estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus. O Senhor chamou Samuel e disse, eis-me aqui. Cuidado com eis-me aqui, meu. Você usa-me aqui com Deus, Deus vai te usar. E correu ele e disse, eis-me aqui, porque tu me chamaste? Mas ele disse, não te chamei eu, tornar a deitar-te? E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez Samuel, Samuel. Se levantou e foi a Eli e disse, eis-me aqui, porque tu me chamaste? Mas ele disse, eu não te chamei, filho meu, volta a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou-se a chamar Samuel pela terceira vez, e ele levantou-se e foi a Eli e disse, eis-me aqui, porque tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. E por isso Eli disse a Samuel, vai deitar-te, e há de ser que, se eu te chamar, dirás, fala, Senhor, porque o teu servo te ouve. Então Samuel foi e deitou-se no seu lugar. Então veio o Senhor e pôs-se ali e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. E disse Samuel, fala, porque o teu servo te ouve. E disse Senhor a Samuel, eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo ouvir te tinirão ambos os ouvidos. Naquele mesmo dia suscitarei contra Eli tudo que eu tenho falado contra a sua casa, e começarei e acabarei. Porque eu já fiz saber que julgarei a tua casa para sempre pela iniquidade que ele bem conhecia. Porque fazendo-se seus filhos escravos, não os repreendeu. Porém, jurei à casa de Eli que nunca jamais seria espiada sua iniquidade, nem de sacrifício, nem com oferta de alimentos. E Samuel ficou deitado até de manhã, então abriu as portas da casa do Senhor. Porém, temia Samuel relatar a visão a Eli, né? Uma visão que não era boa, ele temeu ali. Então, Eli chamou Eli a Samuel e disse, Samuel, meu filho. E disse ele, eis-me aqui. E ele disse, qual é a palavra que te falou? Peço-te que não me encubras. Assim Deus te faça e outros tantos que me encobrires a uma palavra de todas que te falou. Então Samuel lhe contou todas as palavras e não o encobriu. E disse, ele é o Senhor. Faça o que bem parecer aos seus olhos. E crescia Samuel, o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou de cair na terra. E todo Israel, desde Dan a Betseba, conhecendo Samuel, estava confirmado como profeta do Senhor. E continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestado a Samuel em Siló pela palavra do Senhor. Glória a Deus, né? Então o Senhor começa a se relacionar aqui diretamente com Samuel. E aí, o que a gente tira de aprendizado dessa passagem, né? Desse momento aqui de 1 Samuel 3? Primeiro, Deus fica quando há silêncio espiritual.
O silêncio não significa ausência, pode ser uma preparação para a revelação. O Senhor às vezes silencia para que a gente fique em comunhão, né, em sabedoria para poder se revelar. Segundo, é preciso discernir a voz de Deus. Discernir a voz de Deus existe humildade, existe ensino e relacionamento, né? É a forma como um relacionamento íntimo com Deus para a gente discernir a voz dele. Terceiro ponto, quem ouve a Deus precisa obedecer com coragem, sem omissão e com responsabilidade. Deus confia a revelação quem tem maturidade para obedecer, mesmo quando é desafiador. Porque o Senhor não quer que a palavra dele venha mais ou menos, ou que agrade homens. Ele quer que a palavra dele seja revelada, assim tal como ele revela. Então, quando nós temos a palavra de Deus, nós precisamos revelar de acordo com o que ele falou, com todo o temor e sabedoria, certo? Então, declare hoje, né? Se você quer ouvir a palavra de Deus, eu amo ouvir a Deus, amo. Eu me sinto muito honrada, porque às vezes o Senhor fica em silêncio mesmo. E a gente quer ouvir, né? Pede, Senhor, fala conosco. É tão bom quando ele fala. Então, declara hoje, fala Deus, quero ouvir a Deus. Fala Deus, quero ouvir a Deus. Fala Deus, quero ouvir a Deus. Amém? Que o Senhor possa continuar falando conosco, trazendo sabedoria e discernimento, e que nós possamos adentrar nesse dia na presença do Senhor. Eu quero, tá vindo aqui no meu coração uma coisa, eu vou orar, uma oração aqui do Orando na Palavra. Deixa eu abrir aqui. Vamos ler. Oração de dedicação. Olha que linda. Pai, coloco-me diante de Ti, exponho-me a Tua presença, a Tua palavra. Tenho trabalhado a minha alma sob a liderança do Teu Espírito, buscando conservar os inimigos fora do meu arraial, sem derrar brechas. Agora, porém, quero confessar-Te a fome pela Tua palavra, para sempre, ó Yahvé. A Tua palavra está firmada nos céus, ó quanto eu amo Tua lei. Ela é a meditação do meu dia todo. Ó quão são Tuas palavras, quando são doces, Tuas palavras ao meu paladar, mais doces que o mel na minha boca. Maravilhosos são os Teus testemunhos, por isso a minha alma os guarda. A Tua lei é perfeita e restaura a minha alma, pelo que ela me devotarei cada vez mais, sabendo que nela encontro direção para os meus passos, pois ela é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Sonda-me, ó Deus, conhece meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho perverso e guia-me no caminho eterno. Quero andar nos caminhos da integridade do coração e na santidade de vida. Aborreço o pecado e arrependo-me até o pó das transgressões contra a Tua palavra. Quem pode discernir os próprios erros? Purifica-me Tu dos que me são ocultos. Dá-me graça o coração inclinado, arrependido, sempre que fizer necessário. Estou consciente da possibilidade de engano e de queda. Inclino a palavra para que meus pés não se revalem. Não deixe cair em tentação, mas livra-me do mal. Meu Deus, é forte dentro de mim a consciência que pertence a Ti. Novamente venho dizer-te que tudo que sou e tudo que procede de Ti volta para Ti. Não sou de mim mesmo, do que me deste. Ofereço a Ti sem reserva, como um coração voluntário contrito. Tens tudo o que queres de mim. Nada me tens negado, Cristo, meu Senhor. Nada também quero negar-te. Meu ser inteiro está dedicado a Ti para o louvor da Tua glória. Dispõe, pois, que é vaso e é Teu, de modo a prover os Teus eternos propósitos. Isso será com alegria e gozo para o Filho que Te ama, tanto que não pode viver sem Ti. Eis-me aqui outra vez aos Teus pés, Pai, dedicando a espírito, alma, corpo. Isso parece sem sentido, porém, pois nada tenho Ti a nos ser recebido. Assim, quero que saibas que não há outro bem que eu deseje além de Ti, e tudo que repudia qualquer vida que seja inteiramente consagrada a Ti. Aceita, pois, minha oferta singela de amor, gratidão e devoção de um ser que foi atraído por Ti e encontra plena realização em Ti. Glória a Deus. Fica com Jesus, que Deus te abençoe.